caso de repercussão de um maníaco que só pegava dentistas na Zona Leste. E aí nós fomos em 30 viaturas, tinha imprensa, e eu acho que eu fui sorrindo da base até o local, sabe? Porque todo mundo armado, viatura, sirene, 20 anos, e eu falando, meu, eu tinha acabado de fazer magistério, né? Falei, nossa, mano. Então, e eu acho que eu fui sorrindo até o local, até a hora que eu cheguei no local e o delegado falou assim para mim: ou você chupa um limão ou você fica na viatura, né? Porque realmente eu tô no local de homicídio. Então eu tive que segurar a minha emoção de estar fazendo o meu primeiro local, e era um local de repercussão, e era um criminoso em série, né? Porque ele já tinha feito várias vítimas. Então eu estava em estado de êxtase. E esse era o teu sonho, a tua vocação era trabalhar com Era, isso. era. E, e quando eu cheguei no local, a vítima chamava-se Laura. Eu lembro do rosto dela até hoje. Eu lembro de todos os detalhes do local. Ela era uma dentista e ela morreu, digamos assim, não é que ele foi para matá-la, mas as condições que ele a deixou, ela morreu. Então, ele vendou os olhos e ela era oriental, então ela já tinha o nariz um pouco mais chatinho, assim, né? Então, quando vedou, pressionou ainda mais o nariz dela Uhum. e ele amordaçou. Quando ele amordaçou, eu acredito que por ela estar gritando, desesperada, de alguma maneira a língua ficou no palato, ficou no céu da boca. E aí ela se asfixiou. Então, não é que ele. A intenção dele era sempre estuprar Uhum. e roubar. E essa foi a primeira vítima fatal dele. As outras foram vítimas de estupro e roubo. Ela foi a fatal, né? A Laura. E na hora que tirou aquela faixa e a venda, o perito chegou para mim e falou assim: olha, aqui vem já a sua primeira lição. Não fique olhando tanto para o rosto da vítima. Se for para localizar ferimento, se for para você entender o ferimento, ok. Caso contrário, você tem 150 coisas para ver nesse local. Não se apegue a isso. Então, assim, você. Ah, Thelma, e aí? Você lembra do rosto das outras vítimas? Não. Foi uma ótima lição que eu tive nesse meu primeiro local. Uhum. Entendeu? É óbvio que quando você pega casos mais delicados, criança, tem algumas crianças que eu ainda lembro do rosto. Mas eu prefiro. Prefiro não, não lembro dos outros, né? E depois desse caso, tu conseguiu não focar no rosto, que eu imagino que deve ser quase que um imã, É, né? isso, parei. Parei de focar no rosto das vítimas, parei. E esse Não, caso, como é que ele foi? não, mas não assim, eu tenho que me concentrar e não focar no rosto. Não, Virou natural. virou Virou natural. natural. Uhum. É, virou O natural. ensinamento do cara entrou e virou Isso, um virou natural. comportamento. É. E esse caso foi resolvido como? Qual foi a conclusão desse cara aí? Conseguiram pegar porque ele era muito meticuloso nas ações dele. Então, você tinha determinadas coincidências no local, em todos os locais. Então, todas eram dentistas, todas eram da Zona Leste, entre Moca, Tatuapé, né, Vila Formosa. Em todas as ruas passava ônibus elétrico. Todos os locais eram sobre a loja, né? Ele sempre marcava horário para o final da tarde, para ser o último a ser atendido. Hum. Então, conseguiram traçar determinados prováveis pontos de atuação. E divulgou bem a foto dele, né? A provável foto dele, né? Retrato falado ou era uma foto mesmo? Retrato Ah, falado. tá. E principalmente ali naquela região de atuação. E aí, num bar, ele estava lá bebendo, o cara olhou, falou, eu acho que é, e fez a denúncia e conseguiu pegar ele. Isso foi quando? 94, lá quando tu começou? 94. Caralho. 94. E como é que tu saiu desse primeiro caso? Então, e aí, assim, aquela cena, aquele conjunto todo de viatura, policiais, sirene.
Eu acho que durante uns 2 anos eu entrava na viatura e sorria. Mas era sorriso, sorriso, de tensão e era uma coisa meio patética, né. Tu levou um limão no bolso? Começou a Né, levar limão? então eu tinha que, tipo, me concentrar, né, tipo, porque, a polícia, ela traz nossa, um negócio muito bom. Quando é por vocação ainda que você está fazendo, você está realizado. É isso que eu ia te perguntar, o que te atrai nessa profissão? Qual é o lance? O que tu sente em Eh eh, relação a isso? eu eu fui criada de uma maneira muito, muito, muito aberta com os meus pais, aberta assim, sabe, não tinha essa diferença de menino, menina, não sei o quê, mas para a profissão, o meu pai sempre falava: "Meus filhos vão entrar para a polícia", e cagava para mim, né, e eu sou a caçula. Aí eu gostava de ver meu pai ali com uma máquina fotográfica, uma viatura e fazendo perícia. Eu gostava de ver as histórias do meu pai. Isso me chamou a atenção, embora eu tenha ido fazer magistério. E, e meus irmãos, nem. Aí eu vi o edital na banca de jornal, eu fiz a inscrição e só depois eu falei para o meu pai. Mas foi mais por causa dessa falta de incentivo à filha da família. E aí eu Tu falei: queria meio que não, provar que tu isso podia. mesmo. Daí eu Aham. falei: ah, não. Meus irmãos? Não, vou eu. E quando eu fui, o meu pai me deu o maior incentivo, entendeu? Então eu acho que aí já começou a aparecer ainda mais a vocação, aquela vocação de falar: "É isso que eu quero". Então hoje eu vira e mexe eu estou falando essa frase, eu não sou realizada financeiramente, né, porque a polícia de São Paulo eu acho que ela está agora em última, né, porque Piauí teve aumento e a gente tem um salário, né, ridículo, né. Mas eu sou realizada profissionalmente.